resolveu falar do Monark? Vai dar espaço para essa fascistada, camarada! Caiu no ziribundo dos caras? Conta aí pra gente que parada é essa. Pois é, camarada, o Monark foi mais uma vez expulso de uma rede e mandou uma mensagem que tá dando o que falar, e a gente resolveu aproveitar para dar o nosso pitaco, com todo cuidado para não ficar dando espaço para esses caras. Segue a gente que eu te explico. Então, camaradada, semana passada o YouTube resolveu banir de vez um dos camaradas da extrema-direita que andou fazendo muito quibrocó nos últimos anos, o famoso Monark. E a gente resolveu aproveitar porque eles mandou umas mensagenzinhas interessantes em outra rede e a gente aqui resolveu comentar. E parafraseando o grande Humberto Matos, a gente vai dar uma explicada para a camaradada que está chegando no rolê agora, qual é essa do Monark. A gente acha que todo mundo que assiste já está cansado de conhecer esse cara. Mas lembre-se, tenham paciência, que tem uma camaradada aqui no canal com mais de 60 anos, e pode ter algum camarada que não conhece o tal do Monark. O Monark é um apresentador de YouTube de extrema direita. O apelido dele inicial era Monark, de monarquia, porque o camarada era monarquista. E como a gente sabe, uma boa parte da extrema direita tem tendências autoritárias e recorre com frequência ao estereótipo de impérios antigos para restituir a grandeza de um poder que eles imaginam ter sido grande. No caso, o Monark era monarque, era monarquista, mas como a maior parte da garotada não entendia exatamente que posição esdrúxula era essa do camarada, acabaram chamando ele pelo nome da bicicleta, que lembrava sonoramente o apelido que ele tinha, e ele virou Monark. Durante a era do Bolsonaro, ele se colocou bastante à direita, é um dos camaradas da extrema-direita e chegou até a defender a existência de um partido nazista no Brasil. No entanto, o Monark acabou sofrendo uma série de processos pelas fake news que ele distribuiu no canal dele e acabou tendo seus canais excluídos judicialmente no país. E aí resolveu pegar o dinheiro que ele já tinha juntado muito dinheiro nesses anos em que ele foi um grande apresentador e tal, e foi morar nos Estados Unidos. O início dos canais do Monark foi ali por volta de 2010. Ele foi um dos primeiros canais youtubers brasileiros a ficar fazendo conteúdo de Minecraft. Então ele surfou durante muito tempo nessa onda. E tem uma camaradada aí, uma juventude, já nem tão jovem assim, que curte videogame e que tem uma certa um saudosismo, uma nostalgia com o conteúdo que o Monark fazia. Mas da era Bolsonaro para cá, ele saiu da face videogame e começou a ficar cada vez mais mostrando sua verdadeira face, que é da extrema-direita. E agora, na semana passada, não foi o judiciário que expulsou o Monark das grandes redes, foi o YouTube. Por alguma razão qualquer, o canal do Monark não interessa mais a alta burguesia, e ele foi expulso do YouTube sem nenhuma consideração, sem avisar e nem explicar absolutamente nada a ele, como é típico do YouTube fazer com os canais que ele quer deletar pelas razões que interessam o YouTube. O engraçado dessa história é que o Monark é conhecido por defender o direito da burguesia de fazer o que quiser com a classe trabalhadora sem dever absolutamente nada a ela. O Monark, em um dos vídeos inclusive, chegou a se autodefinir como dono dos meios de produção, porque ele tinha a câmera que gravava os vídeos nos quais ele fazia o conteúdo da internet. E claro, os camaradas já naquela época corrigiram ele e disseram: Monark, quem tem os meios de produção é o YouTube. Ele cismou que não, e agora ele foi às redes choramingar suas dores e começar a pedir regulamentação para as grandes redes de computador. A regulamentação das praças privadas que se tornaram as grandes redes sociais. As grandes redes, YouTube, Facebook, mídia, todos eles são na verdade a privatização do espaço público. E o Monark, que durante tantos anos defendeu isso, agora fez um post
reclamando do que ele está sofrendo com a perseguição do grande capital. Eu vou pedir para o camarada da internet colocar aqui em algum lugar a postagem que ele fez lá na rede social do Elon Musk, mas eu vou ler aqui para vocês enquanto aparece aqui o texto. Olha a fina flor do conteúdo que ele mandou agora. Amigos judeus, estou começando a entender na pele um pouco do que vocês passaram na Segunda Guerra Mundial. Uma merda mesmo. Espero não sofrer os aspectos mais aterrorizantes e horrendos que seu povo passou, como prisão, tortura, assassinato. Torço para que vocês consigam levar Israel para um caminho de paz e harmonia com seus vizinhos e próximos. Ninguém precisa da Terceira Guerra Mundial. Hashtag paz. Monarque, você não está nem perto de saber o que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial. E isso que você está tentando aludir, na verdade não foram os judeus que passaram. Quem passou fomos nós, os comunistas. E eu vou explicar por que você não está nem perto de passar o que eles passaram e por que você está aludindo ao que nós, comunistas, passamos. Hitler, quando se estabeleceu o nazismo na Alemanha, empreendeu um genocídio, uma perseguição a uma grande quantidade de pessoas. Ele perseguiu homossexuais, portadores de deficiência física, pessoas com uma cognição diferente da nossa, neurodivergentes, perseguiu povos dos mais variados, ciganos, judeus, negros, e perseguiu pessoas por convicções políticas, principalmente nós, os marxistas. As primeiras vítimas do movimento nazista fomos nós, os comunistas. E vou te dizer, antes mesmo de chegar ao poder, em 1933, os nazistas já tinham um grupo paramilitar chamado SA, que era responsável basicamente por perseguir e atacar comunistas alemãos. Então nós já sofrimos na pele, não só comunistas e anarquistas. E nós que éramos comunistas fomos os primeiros a sentir o que era o totalitarismo da Alemanha. Então você, quando pensa que está sofrendo algum tipo de perseguição por uma questão da sua forma de pensar diferente, você está aludindo uma semelhança com os comunistas, camarada. E isso é totalmente diferente do que sofreu o povo judeu, o povo cigano, os negros, as pessoas portadoras de deficiência física, os neurodivergentes. E a diferença mais crucial nisso é que nós, comunistas, embora tenhamos passado por barbaridades nas mãos dos alemães, passamos por barbaridades em vários estados totalitários de todos os estados burgueses. A burguesia, ela é cruel e ela massacra fisicamente todos aqueles que lutam pela classe trabalhadora. E nós sofremos cotidianamente esse tipo de perseguição. Temos breves espaços de liberdade quando a burguesia tem certeza que tem hegemonia política na sua mão, mas assim que ela percebe que pode perder por vias democráticas o poder que ela tem na mão, ela empreende as mais atrozes torturas e crueldades com os camaradas comunistas. Só que, preste atenção, nós comunistas sabemos disso. E vou até sugerir que você assista um canal muito bom, que é o canal do camarada João Carvalho. João Carvalho é muito lúcido nisso. Quando a gente opta por fazer a luta da classe trabalhadora, a gente sabe que estamos trazendo com isso um ônus da nossa questão física, que estamos altamente sujeitos a sermos torturados e assassinados, exceto se estivermos muito longe do nosso êxito. Se a gente for minoria total, aí talvez o Estado mantenha um verniz de democracia e até tolere um pouco a gente. Mas se houver alguma possibilidade da gente crescer e chegar ao poder, nós vamos ser exterminados. Fomos exterminados várias vezes em vários estados capitalistas. Praticamente qualquer estado capitalista empreende perseguição atroz aos comunistas. Inclusive esse país no qual você está morando agora, os Estados Unidos, que assim que acabou a Segunda Guerra Mundial, fez o macartismo perseguindo e expurgando comunistas do território dos Estados Unidos. Então grandes nomes como Charlie Chaplin, que foram importantíssimos para a guerra durante
para a Segunda Guerra Mundial, para mobilizar a opinião pública, foram barbaramente perseguidos e expulsos do país. Alguns não puderam nem voltar, acabaram morrendo no exílio. Então entenda, você ter uma determinada opinião e se assumir nessa opinião e por conta disso ser perseguido é uma característica comunista. Mas o que você está sofrendo agora, fique tranquilo, é longe do que nós comunistas sofremos. Você não vai ser torturado, você não vai ser assassinado. Bom, assassinado até é possível e eu vou te contar por quê. Mas mesmo que seja, vai ser de uma forma muito mais humana do que nós costumamos sofrer no final, as agonias que nós costumamos sofrer antes de perder a vida. Entretanto, não é o que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial. Não é o que os portadores de questões físicas sofreram na Segunda Guerra Mundial e muito menos os neurodivergentes, negros e ciganos. Porque para esses não era uma questão de uma posição que eles tomaram. Eles eram perseguidos simplesmente por existir. E isso, monarque, é algo que você não vai saber nunca na vida o que é. Você teria que morrer e voltar no Brasil como negro, ou em Gaza como palestino. Você teria que se tornar uma raça que é perseguida pela sua simples existência. Isso que aconteceu com os judeus. Não era uma opinião que eles tiveram. Olha, havia muitos judeus, inclusive, que pensaram em apoiar Hitler, que se aproximaram dos pensamentos totalitários. Mesmo assim, foram barbaramente perseguidos e assassinados. A existência como prerrogativa para a sua perseguição é algo que você não tem a menor noção do que seja. De todo modo, o que você sente agora na pele não é o que os comunistas sentiram, embora a gente tenha sido perseguido pelas nossas convicções ideológicas e por estarmos sempre ao lado da classe trabalhadora, nem muito menos o que judeus ou qualquer minoria tenha sofrido dentro da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O que você está sentindo agora, monarque, é algo que Heidegger passou, que é, uma vez tendo tido uma posição totalitária, uma vez tendo se colocado a favor da existência do Partido Nazista no Brasil, uma vez tendo se colocado a favor que o exército prendesse o presidente do Supremo Tribunal Federal, uma vez tendo apoiado todo tipo de barbaridade, a sociedade olha para você exatamente como você é, como um extremista de direita. Heidegger passou pelas mesmas situações que você, e eu vou explicar para a camaradada que está chegando agora no rolê, e aí não vão ser mais os velhos, com mais de 60 anos, e sim os novos. Quem foi Heidegger? Heidegger foi um filósofo do século XX que lá pelos anos 30 era considerado brilhante. No entanto, quando Hitler chegou ao poder, Heidegger se tornou nazista, assumiu a reitoria da Universidade de Friburgo e lá se postou como um verdadeiro nazista, usando um uniforme semelhante ao uniforme nazista, com a águia nazista, repetindo o bigode do Hitler e sendo extremamente autoritário, inclusive cantando o hino nazista durante a sua posse como reitor na Universidade de Friburgo. Heidegger teve trabalho próximo e constante com o partido nazista, mas acabou sendo perseguido pelo partido e colocado de lado, porque depois de uma determinada hora ele não tinha mais função a cumprir no partido. Isso que você está sentindo agora na pele é o que o Heidegger sentiu depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, porque as portas se fecharam para ele. Os seus colegas de profissão, os outros acadêmicos, passaram a ter ojeriza dele. E os locais que ofereciam emprego, a burguesia que contratava pessoas, ou contratava ideólogos, não contratava Heidegger, porque ele era um nazista. E é isso que você está sofrendo agora, as consequências de todo o seu pensamento ideológico. Entretanto, eu preciso alertar a camaradada. O monarca agora está sendo perseguido pela burguesia, porque não interessa mais à burguesia o papel que o monarca já desempenhou. No entanto, foi a burguesia que colocou o monarca no ponto que ele estava, e foi a burguesia que alimentou o monarca com todo o seu pensamento de extrema-direita.
com todo o seu apoio ao Brasil Paralelo, com todo o seu apoio aos grupos extremistas. Quando foi interessante ao projeto burguês, Monark atendeu bem às suas demandas e foi bastante distribuído. O seu conteúdo gerou muita renda para diversos nichos da burguesia. Então, sim, Monark foi usado e abusado pela burguesia. Agora, ele já não cumpre mais nenhuma tabela. Ele não tem mais nenhuma função, porque a burguesia tem outro projeto de poder que dispensou o Bolsonaro. E aí eu quero contar para você, Monark, a história do que aconteceu conosco, os comunistas, lá na Alemanha, e também falar do que aconteceu com parte dos nazistas. O primeiro grande ataque que Hitler fez ao chegar ao poder não foi aos judeus, embora muito rapidamente os judeus tenham sido alvos do Hitler. Mas o primeiro grande ataque foi a nós, do espectro comunista. Antes de atacar judeus, negros, neurodivergentes, pessoas portadoras de deficiência, Hitler e os nazistas tinham uma força paramilitar, a SA, que tinha como alvo principal atacar comunistas, atacar e matar comunistas, e também a esquerda da ordem, sociais-democratas, o que seria o PT aqui no Brasil. Essa força paramilitar foi fundamental para levar o Hitler ao poder, se tornar ele chanceler. Entretanto, tão logo Hitler chegou ao poder, em 1934, no dia 30 de junho, ele fez a Noite das Facas Longas, ou a Noite dos Longos Punhais, que foi simplesmente, no dia 30 de junho, à noite, ele prendeu e matou as principais lideranças da SA e exterminou a SA, prendendo os soldados rasos e matando suas lideranças. Então entenda, Monark, a burguesia, quando utiliza do pensamento de extrema-direita, quando insufla determinadas pessoas, determinados indivíduos que podem vir a ser fundamentais no processo de radicalização e no processo de organização e golpe da extrema-direita, ela não tem nenhum pudor em depois se livrar da forma mais miserável e covarde daquelas figuras que apanharam o golpe da direita. Então você está sentindo hoje na pele o que Heidegger sentiu quando o movimento absolutista, quando o nazismo foi derrotado e ele foi execrado pelos seus iguais e pela burguesia. Ou então, e aí você pode agradecer e dizer que ainda bem que ainda não fui torturado nem assassinado, que sofreu a fascistada da SA, que foi barbaramente traída pelos seus próprios iguais e assassinada. Você agora está sendo expurgado, jogado fora, transformado em lixo, enfim, estão se livrando de você porque você já cumpriu o papel com a burguesia e, diferente do que você imaginava, você nunca fez parte da burguesia. Você foi simplesmente um instrumento útil a eles. E apesar de todo esse meu discurso que eu acabei de fazer sobre você, eu quero avisar os camaradas que é preciso que a gente não caia no zirigundum da fascistada, porque a gente não sabe até que ponto o monarca está de fato sendo jogado fora, ou até que ponto isso não é uma armadilha para conduzir a gente a fazer falas equivocadas, ou nos levar para pensamentos que não são muito corretos. Uma das falas que a esquerda tem reproduzido bastante é sobre o quão correto é perseguir o monarca, expulsar ele das redes, porque ele fez falas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal e colocou em questão a lisura do processo eleitoral. Camaradas, vou lembrar uma coisa para vocês. Isso não se refere especificamente ao monarca. O Supremo Tribunal Federal precisa e tem que poder ser aberto à crítica. Porque se agora o Alexandre de Moraes estava corretamente agindo de forma transparente, sem nenhuma lisura, e o processo não foi fraudado, a gente precisa ter em mente que existe no Supremo Tribunal Federal alguns ministros que foram colocados pelo Bolsonaro e que podem perfeitamente ter uma tendência fascista e no futuro próximo podem vir a gerar um golpe dentro do sistema eleitoral e fraudar o sistema eleitoral. E se a gente bater palma
porque parte da imprensa é impedida de questionar a lisura do processo, a gente está fazendo uma armadilha para nós mesmos um pouco mais à frente. E pode muito bem ser um plano orquestrado da direita, e o monarca está fazendo isso justamente de cabeça pensada para que a gente pavimente o caminho contra nós. Então a gente precisa ser muito específico sobre aquilo que a gente quer que o monarca pague, e é importante que ele pague. Ele precisa pagar pelo fato de ser da extrema-direita, por ter fomentado um golpe, uma tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro, e não por questionar se o sistema eleitoral foi ou não fraudado. Esse tipo de questionamento, o Supremo Tribunal e o Tribunal Regional Eleitoral vai ter que estar aberto sempre. E a segunda coisa é que o monarca está reclamando agora da grande injustiça que ele está sofrendo na mão da burguesia. Porque ele foi expulso, o canal dele foi expurgado do YouTube, sem nenhum aviso, sem nenhuma regulamentação, de uma forma totalmente unilateral. E isso, embora o monarca tenha mais que ser retirado de fato das grandes redes, mas não dessa forma. E aí eu vou lembrar um vídeo da camarada Sabrina Fernandes, do Tese 11, e um outro que a gente também fez aqui no canal, falando sobre as 10 formas de se eliminar um bolsonarista. Falar sobre uma questão que é a empatia e a solidariedade de classe. Eu não tenho a menor empatia com o monarca. Não tenho nenhuma grau de tristeza por ele ter perdido seus canais. Acho inclusive que é importante que ele os perca. Mas eu preciso ter solidariedade de classe. Não é possível que o YouTube decida unilateralmente se ele vai ou não vai ter canal e o expurgue no momento, sem dar nenhum espaço por uma decisão unilateral do YouTube. Isso não pode ser possível. A gente precisa manter esse debate vivo. E é claro que é muito engraçado ver o monarca agora, com todo o seu discurso de extrema direita, falando que a burguesia precisa ser regulamentada. Mas apesar de todo o absurdo que é o monarca, apesar de tudo que ele construiu, essa fala é correta. É verdade. As grandes redes precisam ser regulamentadas. Não é possível que elas mandem e desmandem como elas fazem. Que elas decidam qual material vai ou não vai para o ar, qual material deve ou não deve ser distribuído. Isso precisa ser uma regulamentação, ainda que seja uma regulamentação burguesa, porque a gente não está no estado da classe trabalhadora. Mas mesmo assim, ela precisa ser regulamentada. E é claro, é um absurdo a burguesia ter esse poder, ainda que nesse caso do monarca, por outras razões que não a decisão do YouTube, o monarca tivesse que perder seus espaços, porque ele, no fundo, fez um movimento de extrema direita. Tanto ele quanto Heidegger. E aí vou terminar o vídeo de hoje falando que tem uma camaradada jovem, de esquerda, não tão jovem, mas que anda com saudosismo do material que foi apagado pelo YouTube do monarca, porque aquele material talvez não tivesse cunho ideológico, fosse um material importante para os games. Camaradas, vou citar mais uma vez o Heidegger. O Heidegger, antes da subida do Partido Nazista ao poder, se namorou de uma menina judia, uma aluna, chamada Hannah Arendt. E, mesmo sendo apaixonado pela Hannah Arendt, mesmo tendo produzido sua maior obra, segundo o próprio Heidegger, tendo ela como musa inspiradora, isso não impediu que ele apoiasse o nazismo, que ele apoiasse todas as atrocidades que foram feitas com o povo judaico. Hannah Arendt, inclusive, teve que fugir da Alemanha, conseguiu se abrigar nos Estados Unidos, mas mesmo assim, Hannah Arendt voltou a falar com Heidegger, porque ela tinha ali uma ligação afetiva e não conseguia acreditar nas barbaridades que o Heidegger fez. Então, camaradas, mesmo com toda a solidariedade, com todo o amor da Hannah Arendt, isso não apaga o fato do Heidegger ter sido nazista. E todo o material que se perdeu, embora eu seja solidário à dor que vocês sentem, porque eu entendo que foi parte da vida de vocês lembram da juventude, e isso tem um peso ali emocional para vocês, mas eu peço que vocês considerem também que a posição de extrema direita do monarca foi construída graças a esse material.
E como o nazismo do Heidegger influencia fortemente sua filosofia, é muito provável que dentro dos programas que o monarca fazia, também tivesse pensamentos totalitários. É fundamental que o monarca seja escolhido por ser de extrema direita e golpista, e não por colocar questionamentos ao Supremo Tribunal Federal, nem ao Supremo Tribunal Eleitoral, lembrando sempre que a fraude é uma possibilidade que a gente pode vir a enfrentar no futuro, principalmente levando em conta que as hordas bolsonaristas ainda não foram expurgadas do poder. O monarca ainda fez uma fala sobre a inteligência artificial, reclamando que a inteligência artificial está sendo utilizada em benefício de poucos. Monarca, é justamente isso que nós comunistas estamos denunciando. A inteligência artificial, ela é utilizada para o interesse de poucos, por uma pequena camada da burguesia. Todos os esforços da inteligência artificial seguem não o interesse da humanidade, não o interesse da classe trabalhadora, mas o interesse dessa pequena parcela totalitarista que são os caras burgueses. Vou até pedir para o camarada da internet colocar aqui, perto, aqui, em algum lugar aqui da tela, o absurdo que o Musk falou sobre o que ele vai fazer com qualquer governo da América Latina se for contra os interesses dele. E a inteligência artificial é utilizada em benefício dos absurdos que ele propõe. E você ainda vem me pedir ajuda a ele, cara. Não há a menor chance de Elon Musk ter o menor tipo de empatia nem de solidariedade com você. Você não faz parte daqueles que ele sequer pensa em levar para a sociedade dos 3%. Você está fora disso, monarca. Eu vou aproveitar esse momento e vou pedir aos camaradas para fazerem aquela parada que eles já sabem. Seguir a gente nas nossas redes. Se esse vídeo está sendo útil de alguma forma, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Camaradas, a gente também está nessa rede daqui e a gente só está conseguindo colocar esses vídeos semanalmente no ar graças à camaradada do Apoia-se. Se você tem alguma condição de ajudar a gente sem se atrapalhar financeiramente, é extremamente importante para a gente continuar colocando os vídeos no ar. E eu vou terminar agora a minha fala sobre o monarca pegando o finzinho do primeiro post que eu botei dele aqui. Aqui nesse momento, ele começa falando o absurdo de se comparar com os judeus, mas ele termina fazendo uma espetada na comunidade judaica ao comparar o que os nazistas fizeram e que ele era a favor que fosse legalizado no Brasil com o que os camaradas estão fazendo hoje na Palestina. E nesse ponto, embora tenha sido uma espetadela, o monarca está certo. É um absurdo o que está acontecendo na faixa de Gaza e é muito importante que nós, da classe trabalhadora, tenhamos solidariedade de classe. Então, no dia 25 de janeiro, em várias cidades do país, vai ter um ato em defesa da Palestina, contra o genocídio que está sendo feito hoje na faixa de Gaza e ali na Cisjordânia e em defesa das crianças que estão morrendo. Então, camaradas, a gente vai participar, todo mundo, desse movimento e vamos parar o genocídio de Israel. Até a vitória, camaradas! Sempre!